Agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os assentos, os vossos assentos. E a mensagem de hoje, ela é base do livro que estamos lançando, Ecce Homo, e esse livro está à disposição ali na livraria da igreja, também nas plataformas digitais, nas principais plataformas digitais, já está disponível. Convido que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o discípulo e apóstolo João, no seu 19º capítulo. João, capítulo de número 19. Eu gostaria de ler os 5 primeiros versos, a partir da metade do primeiro versículo, quando a Bíblia assim menciona: Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também os soldados o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Eis o homem. E se no grego nós temos idohoanthropos, na versão de João, mas sendo ele um governador, um procurador romano, ele falou Ecce Homo, que é o título da mensagem. Essa expressão ela é muito conhecida e ela deu origem a muitas pinturas belíssimas. Coloco aí algumas delas em tela, de Antônio Cíceri. Essa pintura de 1871, para mim é a mais bela de todas, que inclusive coloca-se como capa desse livro lançado hoje. Temos a pintura de Caravaggio, temos a pintura de Hieronymus Bosch, lá nos idos do século XVI. Nós temos a Tigoli, nós temos Munkatsky, nós temos Tintoretto e nós temos Tiziano, se não me engano, de 1490. São pinturas, todas elas com o mesmo título, Ecce Homo. Ecce Homo, eis o homem. Esse é o homem, aí está o homem, esse é o homem. Frase essa que ecoa então não apenas através dos quadros, mas nos faz então refletir sobre a pergunta: quem, entretanto, é esse homem que Pilatos apresenta? Hoje eu quero falar de uma pessoa gloriosa, majestosa, única, exclusiva, a pessoa do Senhor Jesus. Eis o homem. Aquela multidão se encontrava então ali, e nós domingo passado falamos sobre a multidão, inclusive dentre a multidão de discípulos, e todos ali gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E 3 dias depois, poucas horas depois, momentos depois, essa multidão estava gritando: soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Pilatos mesmo, ele demonstrou que no uso de sua autoridade ele não tinha convicções para determinar, e ele então apresenta Jesus para que o povo escolhesse. Ele fala: eu não estou vendo motivo para vocês escolherem ele para ser crucificado, mas o que vocês querem que eu faça? Crucifiquem-no. Então o povo escolhe a crucificação de Jesus. Mas o ecoar dessa frase de Pilatos é um ecoar que nós devemos ter em nosso coração, na reflexão diária constante: quem é esse homem? Quem é esse homem que muda a história? Quem é esse homem pelo qual tantas vidas morreram, não apenas nos circos máximos, nos locais, nas perseguições romanas, nas perseguições durante o comunismo, nas perseguições nos países muçulmanos, nas perseguições onde o cristianismo não é bem-vindo? Por que pessoas estão morrendo
por causa de Cristo. Que pessoa extraordinária é essa? Eu quero então dedicar essa manhã a 6 aspectos desse precioso homem chamado Jesus. Eis o homem. E o primeiro deles, eu gostaria de apresentar, eis o homem que ensina. Lucas capítulo número 4, a primeira menção litúrgica do Novo Testamento, nós lemos no versículo 16 que Jesus, ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. Então Jesus é batizado, a seguir então ele vai ser tentado no deserto, e logo depois então ele segue para Nazaré. E Jesus vai para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Algumas considerações sobre esse texto. Eis o homem que ensina. Jesus era um homem que conhecia a palavra desde cedo. Muito se fala de José e se fala de Maria. Mas quando eu leio o texto de Lucas capítulo número 2, que são 2 capítulos antes do texto que nós estamos lendo aqui, eu fico com uma perspectiva de que deve-se trabalhar mais o papel dos pais em relação aos seus filhos. Inclusive nós tivemos uma apresentação de criança hoje, quanto à grande responsabilidade de ensinar a palavra, porque em Lucas capítulo 2, Jesus tinha 12 anos de idade. Os seus pais, eles vão a Jerusalém, diz o texto, que como seu costume, eles iam todos os anos a Jerusalém na época da Páscoa. Jesus tinha 12 anos, então imagino que já fosse então a sua 12ª ida a Jerusalém, como criança. Jesus então já conhecia algo de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que os pais de Jesus, o José e a Maria, eles não estavam sozinhos, tanto é que eles saem de Jerusalém para voltar para a sua terra, lá em Nazaré, onde eles moravam, e eles esquecem Jesus. Eles simplesmente esquecem Jesus porque, diz o texto, que eles pensam que Jesus está com um grupo de amigos. Então, quando eles se veem, a Bíblia diz, a caminho de um dia, os pais percebem que Jesus não está, ou seja, José e Maria passam um dia sem a companhia de Jesus, já está com os amigos que vieram. Um dia depois eles falam, cadê Jesus? Não está com vocês? Não. Eu imagino o frio no coração de José e Maria nessa hora. Cadê Jesus? E a Bíblia diz então que eles voltam para Jerusalém, depois de um dia. E depois, procurando Jerusalém está lotado, a Páscoa, vem judeus de todo mundo a Jerusalém, vão judeus de todo mundo a Jerusalém, a Páscoa está fervilhando de pessoas, principalmente saindo já naquele período de Jerusalém, e demoram 3 dias para encontrar Jesus. Não havia GPS, não havia AirTag, não havia localizador. As pessoas, vocês viram uma criança, tem muitas crianças aqui, tem 12 anos, tem muitas crianças com cerca da cidade, até que eles encontram Jesus. Onde? No templo. Olha que coisa linda. Eu podia falar 1 hora sobre esse texto de Lucas 12, que é lindo demais. Porque Jesus, com 12 anos, é encontrado no templo, no meio dos doutores. Pessoas versadas na lei, pessoas conhecedoras das Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, indagando aquelas pessoas. Ele estava questionando, ele estava argumentando, ele estava arguindo. E aquelas pessoas, diz o texto de Lucas 2, ficaram maravilhadas com o conhecimento de Jesus, com 12 anos de idade, 12 anos de idade. Então volta José e Maria. José e Maria, para Jesus ter aquele conhecimento, Jesus não era uma pessoa apenas espetacularmente intelectual, para dar uma lição aos doutores da lei, pessoas com certa idade, muitos idosos no conhecimento do Antigo Testamento, Jesus ensinando eles no próprio templo. Mas também eu vejo o papel dos pais na educação do seu filho na palavra. Então eu aplaudo José e Maria pelo filho que em 12 anos de idade já tinha esse conhecimento, porque ele via provavelmente nos seus pais esse mesmo exemplo. Mas aí, eles perguntam, o que você está fazendo aqui? E Jesus falou, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Olha só, a resposta de Jesus, 12 anos aos seus pais. Enfim, se resolve a situação, Jesus volta a Nazaré, cresce, temos então novamente Jesus com 30 anos de idade. Ele sai aos 12 da história, volta aos 30, e aqui nós temos o texto.
E Jesus foi para Nazaré, vou reler o texto, onde havia sido criado. E num sábado, no Shabat, entrou na sinagoga segundo o seu costume. Outro detalhe, Jesus então, a Bíblia diz que ele tinha o costume de ir à sinagoga, ele tinha o costume de congregar, ele tinha o costume de ir ouvir a mensagem pregada ali na sinagoga. Mas não só isso, a Bíblia diz que levantou-se para ler. Ora, não é qualquer um que chega numa sinagoga e se levanta para ler. A pessoa, para se levantar para ler na sinagoga, tem que ser um rabino, tem que ser uma pessoa reconhecidamente conhecedora. Quando Jesus, então, na hora da leitura do rolo da Tanar, começa a ler, então Jesus se levanta e fala, agora eu vou ler o texto. E ele começa a ler, e nós conhecemos, sabemos que vai ser o texto de Isaías, capítulo 61, e ele começa a falar. Jesus, então, era reconhecido como mestre, desde 12 anos ensinando, tanto é que Jesus não é apenas chamado de mestre pelos seus discípulos. Jesus é chamado de mestre pelos fariseus, como nós lemos em Mateus 22, pelos saduceus, como nós lemos em Marcos capítulo 12. Jesus, então, é reconhecido por todos como mestre, como uma pessoa que tinha conhecimento das Escrituras e sabia ensinar as Escrituras. Então, quando esse homem apresenta Jesus à multidão, ecce homo, ele apresenta, eis o homem, e nós temos a conclusão dessa frase, eis o homem que ensina. Mateus capítulo 7, versículo 28, nós lemos do versículo 28 a 29 o seguinte, e quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estou falando do Sermão do Monte agora, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus então vai no seu, talvez o mais famoso sermão, que é o chamado Sermão do Monte, Sermão da Colina. É uma altura relativamente baixa, são 200 metros ali do Mar da Galileia, não é alto, seria uma colina na nossa concepção atual, mas, enfim, ele começa então a dar o seu sermão, e o sermão abrange ali Mateus 5, 6 e 7, estamos no 7, já caminhando para o final dele, e as multidões, depois daquele sermão, diz o texto, elas estavam maravilhadas, o ensino de Jesus causava a comoção de entenderem que estavam ouvindo algo espetacular, que ia além das palavras. Nós somos capazes de ler coisas preciosas e não darmos valor, não é verdade? É capaz de nós lermos o Sermão do Monte e não sentirmos nada, é capaz, porque a letra não traduz o momento. É como se você estivesse muitas vezes ouvindo uma pregação, você vai falar ou vai ler alguma coisa, é diferente de quando você está em loco, é diferente quando você está presencialmente testemunhando aquilo. Então, as multidões, não eram apenas 2 pessoas, 5 pessoas, 50 ou 100, eram as multidões que eles estavam, depois do Sermão do Monte, estavam ali maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Diz o texto que você está lendo. Ele ensinava como quem tem o quê? Autoridade. Ele ensinava como quem tinha o conhecimento, a experiência, a vivência de falar o que estava falando. Todos estavam ali impressionados como aquela palavra vinha com autoridade. Jesus, ele fala, e nós conhecemos o texto, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Jesus, ele detinha e detém toda a autoridade no céu e na terra. Mas ele não apenas detinha a autoridade, detém a autoridade pela autoridade que ele é, mas as suas palavras traziam autoridade. Nós devemos ser pessoas que falam com autoridade. Há pessoas que usam o nome de Jesus sem autoridade, há pessoas que brincam com o nome de Jesus, há pessoas que qualquer brincadeira, falar o sangue de Jesus tem poder e começam a gargalhar. Isso tem que nos trazer, me perdoe se você é uma dessas pessoas, mas eu fico indignado com isso, porque o nome sobre todo nome é um nome precioso, tem que ter respeito por esse nome. Então,
tem que ter autoridade. Nós, quando usarmos o nome de Jesus, temos que usar o nome com autoridade, em nome de Jesus. E essa autoridade tem que sair de nosso coração, e não apenas de nossas palavras. E aí nós temos, eis o homem que ensina. Mais um texto que eu gostaria de partilhar sobre eis o homem que ensina. Está em Lucas capítulo 24, no versículo 32. Quando Jesus, ressurreto, ele encontra 2 discípulos naquele caminho de Emaús, e ele começa a explanar as escrituras com aqueles discípulos. Diz o texto: e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Porque Jesus não era apenas um mestre teórico, Jesus, ele falava aos corações. Jesus, ele capturava os nossos corações. E Jesus, ele falava, e o texto, eles colocam aí, ardia, né? No grego, né? Pegava fogo, incendiava os nossos corações. É interessante, Jesus ressurreto, ele começa a explicar as escrituras. E ainda que os discípulos não tenham reconhecido ele com o seu corpo glorificado, mas eles começam a... Tinha uma coisa diferente na pregação dele, na explicação dele. Meus amados irmãos, nós devemos ser pessoas que, quando falam a respeito das coisas do Evangelho, nós devemos aquecer o coração das pessoas. Tivemos o evangelismo de ontem. Eu fico imaginando as pessoas recebendo os folhetos, guardando nos seus bolsos, talvez até jogando fora. Mas também imagino aqueles que não fizeram por causa da forma como o folheto foi entregue, do olhar da pessoa, do falar da pessoa, e quando a pessoa falou, ela falou com aquela autoridade, ela falou aquecendo o coração. Nós temos que pregar o Evangelho, meus amados irmãos, não para alcançar apenas as mentes, mas para alcançar o coração. O nosso objetivo é transformar vidas, e as vidas que conheçam o Senhor Jesus, através dos seus ensinamentos. Não é verdade que o coração nos ardia, o peito, quando ele explicava as Escrituras? A explicação das Escrituras, então, não pode ser teórica. O ensino tem que sair com o objetivo de alcançar aquela vida. Eu terminei de ler, anteontem, Paixão pelas Almas, Oswald Smith. Reler. Eu tinha lido quando comecei o seminário, eu lembro, já tem muitos anos. Mas é um livro que é um soco no estômago. É um livro que me envergonha de como eu sou, e devia fazer o mesmo com cada um de nós, porque nós devemos ter paixão pelas almas, não é apenas reconhecer que estão perdidos, mas é nos importarmos com esse estado delas. Eis o homem que ensina. Quando ele fala ecce homo, ele fala também apresenta a ele, a cada um de nós, uma segunda característica de Jesus: eis o homem que liberta. Diz Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5, que a graça e a paz estejam com vocês. Continua o versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, no que? Nos libertou dos pecados. Existe uma escravidão, a escravidão do pecado. O pecado é a única coisa que pode destruir a igreja. As perseguições romanas não destruíram a igreja. Não destruíram, a igreja cresceu ainda mais. As perseguições comunistas não destruíram a igreja. Ainda a igreja, uma das igrejas que mais cresce está na China, por exemplo. As perseguições muçulmanas não destruíram a igreja. Ainda que haja muito martírio ali, há uma igreja fiel ao Senhor. Nada pode destruir a igreja, só uma coisa: o pecado. Quando o pecado entra na igreja, ele pode destruir. Jesus é o único que pode nos libertar do pecado. Diz, pelo seu sangue nos libertou do pecado.
Você lembra que nós participamos da ceia há poucos minutos atrás, e nós erguemos o cálice, e nós falamos desse cálice que representa a nova aliança, que é derramada em favor de muitos. Esse cálice representa o perdão dos pecados. Eis o homem que nos liberta. Colossenses capítulo 2, e depois eu vou ler o capítulo 1, ele diz assim no versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E o capítulo 1, versículos 13 a 14 diz, ele nos libertou, de quê? Do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós não temos apenas a libertação do pecado, mas temos a libertação do domínio das trevas sobre as nossas vidas. Você pode dizer o seguinte, não, mas eu servi as entidades por muitos anos de minha vida. Eu estou acorrentado a eles, eu estou preso a eles. Meus amados, o texto está dizendo, ele nos libertou do poder das trevas. Por muitos anos da minha vida, por quase a totalidade da minha vida, eu servi a outras entidades, eu adorei a santos, a outros deuses. Jesus, ele nos libertou das trevas. Eis o homem que eu quero apresentar a vocês. Não sou Pilatos, não temos Pilatos aqui, o Pilatos já morreu há mais de 2000 anos, mas nós podemos ecoar aquela frase, concluindo ela, dizendo, eis o homem que liberta. Por isso nós lemos em João capítulo número 8, versículos 31 a 32, o seguinte, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso foi até mote de campanha política alguns anos atrás. Muito se usa ao final desse texto, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Muitos usam o final desse texto, só que não usam o início do pensamento. Eu queria refletir com vocês o início desse pensamento, antes de falar, e conhecereis a verdade libertará. Em primeiro lugar, o texto está dizendo, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. A primeira etapa é crer, é a fé. Aqueles judeus tinham crido em Jesus, eles tiveram fé em Jesus, criam que ele era o Messias, o Salvador, amém. Aí Jesus fala para eles o seguinte, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Opa! Nós temos então uma diferença entre crer e permanecer. Porque os discípulos, eles podiam ser discípulos temporários de Jesus, e não verdadeiros de Jesus. Tanto é que ele fala, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se o quê? Vocês permanecerem na minha palavra. Porque nem todos permanecem na palavra. Muitos, amados irmãos, eles vão passando o tempo e vão deixando a palavra de lado, não permanecem. Até continuam frequentando os cultos. Até tem cargos na igreja. Até tem um ciclo de amizades muito boa na igreja, mas não permanecem na palavra. E Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês que creram em mim, vocês permanecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Aí, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, porque o conhecimento da verdade é contínuo. Pessoas criam, não permaneciam, então não permaneciam na verdade. Nós devemos então crer, primeiro passo, mas o segundo passo é permanecer. A árvore, Jesus fala sobre isso em João capítulo 15, quando fala que o ramo que não produz frutos, ele deve ser o quê? Cortado e lançado fora. Ora, mas para ele ser um dia um ramo, é porque ele estava na árvore, ele fazia parte da árvore, ele tinha vida, mas ele não produziu fruto. Ele creu, ele começou a caminhada, mas ele não permaneceu, então por isso ele deveria ser cortado. Amados irmãos, o mais importante que saber começar é saber terminar. Nós devemos continuar firmes na palavra,
permanecer na palavra, para sermos verdadeiramente seus discípulos. E aí sim, nós vamos ter força para vencer. Por quê? Aquilo que nos acorrenta. Por quê? Conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Eis o homem que liberta. Eis o homem que ensina. Eis o homem que liberta. E agora eu vou para o terceiro aspecto desse homem. Eis o homem que traz reconciliação. Isaías capítulo 59, no versículo 2, ele fala sobre a condição que a humanidade adentrou. A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus ouve todas as orações? Segundo o texto que nós lemos na Bíblia, a resposta é não. Não ouve todas as orações. Porque vamos entender que o aspecto relacionado por Deus ao profeta Isaías era o aspecto verbalizado. Muitos oram, Deus não ouve. Ficam rezando, Deus não ouve. Por quê? Porque o que nós precisamos ter para que Deus nos ouça? Um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que realmente aquilo que ecoa em nossa boca, ela vai falar o que está cheio no nosso coração. Às vezes, nós podemos fazer uma oração pro forma, mecânica, robotizada, Deus não vai ouvir. O texto está dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Precisávamos então de uma reconciliação com Deus. E aí então, nós podemos ler o precioso capítulo, todos são preciosos, mas esse capítulo tão profundo, de Romanos capítulo número 5, quando no versículo 10 a Bíblia diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É por isso que nós agradecemos na ceia do Senhor. É por isso que nós louvamos a Deus pela morte substitutiva de Jesus, porque o texto está dizendo, quando nós éramos inimigos de Deus, há pessoas que têm uma inimizade de Deus. Inimizade, meus amados irmãos, não é adversidade ou oposição, porque o português ele tem, eu acho que há uma palavra extensiva a inimigo, que é melhor para nós compreender, porque inimigo parece que você é um adversário, mas inimigo é de inimizade, não ter amizade, e essa palavra é mais clara para nós em relação ao sentido hebraico. Inimizade, não ter amizade. Nós somos inimigos no sentido de não termos amizade com Deus. Nós precisamos restaurar isso, porque amizade precisa haver relacionamento. Então, nós éramos inimigos, não tínhamos amizade, porque a pessoa fala assim: não, mas eu não sou inimigo de Deus, eu não sou adversário de Deus, eu não me oponho a Deus. Não, mas você não tem relacionamento. Então, se você não tem relacionamento, você não tem amizade, há uma inimizade, por isso você é inimigo. Você está entendendo o sentido que eu estou falando? Em relação ao termo hebraico, mais próximo ao português é esse, enfim. Mas nós éramos inimigos de Deus, não adversários, mas inimigos. Mas nesse caso, nós fomos reconciliados com Deus, mediante quem, meus amados irmãos? Nossos esforços, nosso merecimento. Nós fomos reconciliados com Deus, diz o texto, através da morte de Jesus. Por isso que quando Jesus fala assim, está consumado, esse é o fim, acabou, tá? O que tinha que ser feito foi feito, é porque tudo o que precisava ser feito para nós reatarmos a amizade com Deus, relacionamento com Deus, foi feito naquela cruz. Então,
Quando Pilatos fala ecce homo, quando Pilatos fala eis o homem, nós podemos dizer sim, eis o homem que reconcilia o homem com Deus. Agora, não é apenas isso. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 22 diz: e vocês que, no passado, eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O objetivo de Jesus é nos tornar melhores. Eis o homem que nos torna melhores. Nós devemos lutar pela santidade quando, meus amados irmãos? No domingo de Ramos. Nós devemos lutar pela santidade quando? Nesse domingo da ressurreição. Nós devemos lutar pela santidade quando? Dia após dia. Manhã, tarde e noite. E ele, então, nos reconciliar com Deus. Para quê? Para nos apresentar, olha, eis ali. Eles são santos, eles são inculpáveis. Ora, nós tínhamos culpa. Mas Jesus nos apresenta inculpáveis, porque ele carregou a culpa, a nossa culpa sobre ele. Então eles falam, não, eles são santos. Eles são inculpáveis. Eles são irrepreensíveis, não tem nada para você repreender neles. Então, eis o homem que nos torna melhores. Jesus, o Cristo. Continua outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. É o que está em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículos 18 a 20. Que essa reconciliação, ela não foi apenas o ato de Jesus. Aí você fala, nós acabamos de ler que foi só o ato de Jesus. Sim, é um ato exclusivo de Jesus. Mas a exclusividade do ato da única pessoa que podia tê-lo feito, ela é extensiva à sua igreja. Veja o que diz esse texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora olha só. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos o quê? Somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que é um embaixador? O embaixador, por exemplo, nós tivemos agora essa queda do regime monárquico na Síria, há pouquíssimos meses atrás, estamos vivendo esse momento, e aí na semana retrasada, o atual primeiro-ministro, que foi quem coordenou a revolução, e pelo menos assumiu primeiro a região de Amã, então aí tomou posse, está fazendo uma grande revolução, está na transição aí de monarquia para república, enfim, está nesse aspecto. Mas há 2 semanas atrás, eu li o seguinte, que ele estava removendo praticamente todos os embaixadores da Síria ao redor do mundo. Por quê? Porque os embaixadores atuais, eles foram colocados pelo monarca Bashar al-Assad anterior. Então ele falou, eles não representam mais o governo atual da Síria. Eles têm que ser demovidos, vamos colocar outras pessoas no seu lugar. O que significa isso? Que o embaixador ele tem que representar o governo. Ele tem que defender as bandeiras que o governo defende. Ele tem que falar a mesma língua que o governo fala. Por isso que embaixadores são removidos. Se ele falar um pouco diferente do que o governo na capital fala, então ele não pode continuar sendo embaixador. A Bíblia não chama de embaixadores, nesse texto que você está lendo. Ela fala, eu destaco 2 coisas ali, nos deu o ministério da reconciliação. Nós devemos, Jesus nos reconciliou com Deus, e nos estendeu esse ministério, para que nós reconciliemos outras pessoas com Deus. Olha só, o evangelismo, olha só o discipulado, olha só o nosso papel, de sermos embaixadores, como nós lemos ali, embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, falarmos a mesma linguagem da cruz, falarmos aquilo que Jesus falou.
sermos reconciliadores. Por isso, se nós falamos, eis aí o que ensina, eis aí o que liberta, nós estamos falando agora, eis aí o que nos reconcilia. Eis o homem que nos reconcilia. Há um quarto aspecto que eu gostaria de falar desse grande homem Jesus. Eis o homem que nos deu uma nova vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, nós lemos nesse texto: Ele nos deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A alforria das trevas nos trouxe vida. Nós fomos libertos para uma nova vida. A vida passada ficou para trás. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela representa exatamente isso. A pessoa está dizendo: olha, eu reconheço que eu era um antes de Cristo. Agora esse um, ele ficou para trás, ele foi sepultado nas águas. E emergiu das águas uma nova vida. Então, ele nos deu vida. Eis o homem que nos dá uma nova vida. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu quero destacar 4 verbos que estão aí nesse texto: ouvir, crer, ter e passar. Em primeiro lugar, ouvir. Quem ouve a minha palavra. Nós temos várias pessoas que estão escutando a palavra, mas não necessariamente estão ouvindo a palavra. Eles estão interpretando a linguagem que é verbalizada por esse microfone, mas não estão ruminando-a como alimento, colocando-a no seu coração. Então, elas têm o ato mecânico da percepção, da oralidade, aqui explanada, mas não coloca isso como uma semente nos seus corações. Jesus, ele fala: quem ouve as minhas palavras. Agora, ele não fala apenas quem ouve, eu vou para o segundo verbo agora. Ouve as minhas palavras e faz uma coisa. Toma uma postura. Qual é a postura? Crê naquele que me enviou. Ou seja, pessoas ouvem, pessoas só escutam. Ok. Mas outras ouvem, mas não tomam a decisão. Não, eu não creio, eu não consigo crer, eu não quero crer. Mas existem aqueles que creem. Ok. Aos que tomam essa postura, aos que creem e depositam a sua fé em Cristo, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Ganham algo maravilhoso em troca de tudo isso, a sua própria vida. E aí não entra em juízo, e aí eu vou para o quarto verbo desse texto, mas passou da morte para a vida. Estava em um estado, agora está em outro estado. Estava num estado letal, fatal, estava em um estado que levava à morte, e agora ele passou para a vida. Porque, por isso nós podemos dizer, completando a frase ecoada por Pilatos, eis o homem, nós podemos dizer, eis o homem que nos dá vida. E aí nós podemos entender aquela palavra tão preciosa, num momento tão difícil. Uma palavra tão profunda, num momento de profunda dor. João capítulo 11, versículo 25, quando naquele momento da morte de Lázaro, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Volto a dizer, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não estou falando então da morte de Lázaro, estou falando da morte espiritual. Existem 3 mortes. E nós conhecemos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é o cessar das ações que nós temos através da deliberação de dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, mas aí cessou. A morte espiritual é a morte do nosso interior. Sem Cristo estamos mortos.
mas Cristo nos deu vida. Ah, mas eu tinha pecado, irmão. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, acabamos de ler Efésios 2:1. E tem a morte eterna, da qual ninguém pode regressar. Por isso nós precisamos da vida eterna em Cristo. E ele fala, quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, ele viverá eternamente. Ainda que esteja morto espiritualmente, ele passa a viver espiritualmente. Jesus, ele promete vida. Por quê? Porque ele é a vida, como diz João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e o que mais? E a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a própria vida. Por isso que Pilatos, ele foi resumido. Ele só falou, eis o homem, mas nós podemos completar, eis o homem que traz vida. Eu vou para o penúltimo ponto que eu gostaria de compartilhar sobre esse homem. Eis o homem, que é o mediador. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5, o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Eu coloquei aquela palavrinha grega ali, messites, que messites é quem se coloca no meio de duas pessoas. Não existe no grego a possibilidade de existir o messites sozinho, ou o messites quando só há duas pessoas. O messites precisa de duas partes antagônicas. Agora, nós temos Jesus apresentado como messites, como o mediador. Ele está no meio de duas partes que não estão tendo amizade, daí aquele termo que eu falei da inimizade, e ele busca fazer o resgate dessa amizade. Ele busca unir os dois. E a Bíblia diz que só existe um que pode fazer isso. Eu vou te dizer uma coisa, não sou eu, não é você, não é o Papa, não é Maria, não é o pastor João da Silva, não é ninguém. Só um pode ser o mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. É o que diz o texto. Cristo Jesus, homem. Agora, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam de um mediador. Tínhamos mediadores. O sumo sacerdote, os sacerdotes eram mediadores. Os sumos sacerdotes eram mediadores de todo o povo. Agora veja o que diz Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, e olha só que texto, esse texto é forte, hein? Encontrarmos graça, recebermos misericórdia e encontrarmos graça, para ajuda em momento oportuno. As pessoas precisavam de um sacerdote. O sacerdote é um mediador. A Igreja Católica Romana usa para o Papa um termo chamado sumo pontífice, e é uma palavra muito interessante, a palavra pontífice, aquele que é uma ponte, ou seja, sumo pontífice, a ponte suprema, a ponte principal. Olha, nosso sumo pontífice é Jesus. Só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia está dizendo assim, nós temos como grande sumo sacerdote aquele que não cometeu pecado. É o texto que você leu agora. E dele recebemos misericórdia e nele encontramos graça. O que é graça? É um favor que nos é prestado, que nós não merecemos. É um favor. Nós encontramos favor de Deus. Não estou dizendo, pelo contrário eu diria até, mas não estou dizendo que nós mereçamos, porque não merecemos a graça. Mas Ele oferece pela sua misericórdia esse favor, essa graça. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E aí, nós podemos entender aquele texto de 1 João capítulo 2, versículo 1, quando diz, meus filhinhos,
Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado. O que é o advogado? Temos alguns aqui presentes e sabem muito bem que advogado é uma forma de mediador. Ele media o réu do juiz, não é isso? Ele é o mediador, ele vai ser então aquela pessoa que vai interceder pelo réu diante do juiz, a fim de absolver o seu cliente. Bom, a Bíblia chama Jesus de advogado. Se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Por isso nós oramos sempre em nome de Jesus. Por isso nós pedimos pecados somente em nome de, perdão dos pecados somente em nome de Jesus. Por isso nós acudimos ao Senhor Jesus. Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aí então Jesus, ele nos advoga junto ao Pai. Eu falei 5 características, mas disse que tinha 6 para falar e eu teria, meus irmãos, sejamos sinceros, infinitas qualidades a falar sobre Jesus. Mas seria impraticável falar apenas no decorrer de 50 minutos, como é o nosso caso. Talvez no decorrer de um dia, seria realmente uma tarefa muito difícil. Talvez ao longo de um mês ou de 10 anos, como reduzirmos Jesus? Não há como. Mas eu falei que ia selecionar 6 para apresentarmos quem é esse homem. Eis o homem que redime, eis o homem que restaura, eis o homem que perdoa, eis o homem que media, eis o homem que ensina, eis o homem que nos dá uma nova vida, eis o homem que resgata, eis o homem... Tantas coisas nós podíamos falar. Mas eu vou para a minha conclusão. Eis o homem. Que homem? O grande homem. A Bíblia chama de grande a Jesus antes mesmo dele nascer. Veja o que disse Gabriel a Maria, em Lucas capítulo 1, nos versos 31 a 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Olha o que ele vai dizer agora. Este será o quê? Grande. E será chamado Filho de Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Este será grande. Isso já foi profetizado. Maria já sabia que ele seria grande. Com 12 anos de idade, os seus pais, eles vão no templo, vem Jesus ali arguindo os doutores da lei, e eles veem, esse Jesus é grande. Eles conhecem a grandeza de Jesus, a grandiosidade de Jesus, a enormidade de Jesus, a infinitude de Jesus. E Jesus tão humilde, e se cala na presença de Pilatos, como ovelha muda, que está indo para o matadouro, como diz ali Isaías, capítulo 53, versículo 7. Jesus é grande. E aí nós temos, eu vou aqui falar só de 3 grandezas explicitadas no texto sagrado. Tito, capítulo número 2, versículo 13, ele fala: aguardando a bendita esperança, Paulo quando escreve a Tito, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é nosso grande Deus e nosso grande Salvador. É grande. Não há ninguém como Ele. Não há nada comparável a Jesus. Apocalipse, capítulo 17, não fala que Ele é apenas o nosso grande Salvador. Mas o versículo 14 desse texto diz: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o quê? O Rei dos reis. Ele é o grande Rei, Ele governa. Meus amados irmãos, Jesus, Ele é entronizado em glória de eternidade a eternidade. Ele é o grande Rei. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele é o grande pastor. Meus amados irmãos, mas fulano é um grande pastor,
fulano tem um ministério grandioso, fulano tem um ministério de milagres, fulano tem um ministério de palavra, fulano tem um ministério de implantação de igreja, fulano, e nós ficamos exaltando tantas pessoas que nada são sem Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o caminho, é só Jesus. Nós temos que olhar sempre para Jesus. Então, quando nós olharmos, e nós podemos honrar grandes homens de Deus, servos de Deus, mulheres de Deus, ministérios, mas nós temos que sempre glorificar a Jesus Cristo, porque tudo que é feito é por Jesus, é por causa dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Ele é o grande pastor. O texto bíblico fala, tem um grande pastor? Tem um grande pastor. Ah, quem é? Diz o texto que você está lendo, o grande pastor das ovelhas é Jesus. E aí, meus amados? Eu vou para o último texto que eu gostaria de ler aqui, que é o de Atos, capítulo número 4, dos versículos 11 ao 12, quando nós lemos: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe pastor, não existe diácono, não existe evangelista, não existe missionário, não existe papa, não existe Maria, não existe José, não existe ninguém, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe Mohammed, não existe Allan Kardec, não existe Jesus. É só Jesus. O único nome que nos traz salvação é Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, Pilatos, ele foi conciso, eu diria, ele foi incompleto em suas palavras, porque quando ele diz, eis o homem, ecce homo, ele não completa, mas nós podemos completar, nós podemos dizer, eis o homem, o grande homem é Jesus, ele é o grande homem, eis o grande homem, Jesus é o grande homem. Fiquemos de pé, porque é chegado o momento da oração. Eu convido a que você feche os seus olhos, e eu gostaria de fazer um convite muito especial. Nesse domingo chamado Domingo da Ressurreição, não podia haver um convite mais precioso do que eu vou lhe fazer, que seja a data da sua ressurreição, do dia que você passou a ter uma nova vida. Eu quero fazer então um convite, enquanto a igreja está de olhos fechados orando, fazendo um convite com a pergunta: há alguém aqui, nesta manhã, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Se houver, levante a sua mão agora, que nós queremos orar por sua vida. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi semeada não apenas neste local, neste endereço, mas também pela internet. Há inúmeras vidas que vão ouvir e que podem estar tomando essa decisão de entregar as suas vidas a ti. Pai amado, nós pedimos, ser com essas pessoas, escreve os seus nomes no livro da vida, abençoa-os, restaura-os, e que em nome de Jesus revifiques, para que hoje seja o domingo da ressurreição dessas pessoas, que pode ser numa terça-feira que elas ouçam essa mensagem, numa quarta, numa quinta, independentemente do dia que elas tomam essa decisão, passou a ser o dia de sua ressurreição. Eis o homem que transforma vidas, e está com seus braços abertos para transformar. Pai amado, abençoa as nossas vidas, e que em nome de Jesus, tenhamos, Pai, essa reflexão desse homem que redime, desse homem que transforma, desse homem que perdoa, que esse homem que resgata, que esse homem que redime, que esse homem que media, que esse homem que é o grande homem que é Jesus, que Ele seja o Senhor e Salvador de nossas vidas, e que nós permaneçamos sempre nele, em nome de Jesus, amém e amém.